Michael, boa noite, meu querido, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui no nosso EPE Rádio aqui, entrevista para o torcedor do Santos que nos acompanha aqui. Boa noite, parabéns pelas suas duas últimas atuações, especialmente. Você vem aí recuperando, né, sua melhor condição física, né, Michael? Boa noite. Boa noite, Wagner. Boa noite, Natália. Muito obrigado. Fiquei um bom tempo parado, por opção, claro, quando eu saí da Arábia Saudita, e aí até tem um tempo para você se voltar na sua forma física demora um pouco, mas nada que 2, 3 jogos não faça diferença aí e possa me ajudar a estar numa forma física que eu sei que eu tenho condição de estar. E nesses últimos 2 jogos eu demonstrei que a cada jogo a minha forma física vai melhorando, e eu tenho certeza que eu ainda posso ajudar muito o Santos aí nessa reta que tem pela frente aí. Legal, legal. O Santos precisa de jogadores experientes como você. Natália. Michael, muito boa noite mais uma vez. Referente a essas suas atuações, né? Você fala da questão de você conseguir ali ter uma condição física dentro do 100% para desempenhar o seu papel. Queria que você avaliasse principalmente a última partida do Santos, que a gente teve algumas deficiências ali nos buracos defensivos que o próprio Bustos citou. Como isso foi treinado e idealizado para essa partida, o repeteco agora fora de casa contra o Curitiba? É claro que quando você se propõe a jogar como a gente tentou no início da partida, a gente teve uma, duas ou até 3 ocasiões de fazer o gol e sair com o placar. Ainda no primeiro tempo, eu acho que mais de um gol. Claro que a gente acaba deixando um pouco de espaço atrás, um pouco de espaço no meio campo, mas isso aí a gente vai corrigindo ao longo das partidas que a gente vai jogando. No último jogo a gente acha que deu uma melhorada bastante. Nosso time estava sendo um pouco assim. O pessoal estava pegando muito no pé, que estava atacando pouco, estava tendo poucas oportunidades de gol, mas no último jogo a gente já viu um time mais ofensivo, com algumas ocasiões de gol. Infelizmente não concretizamos, no final acabamos sofrendo um pouco, porque é aquela situação, né? Quem não mata, quem não faz, acaba sofrendo um pouco. No final sofremos um pouco também de pressão, mas conseguimos manter ali atrás firme e forte para que a gente não pudesse levar o empate. Mas assim, eu acredito que a equipe está numa crescente muito boa. A gente precisava melhorar muito a forma como a gente encarava todos os jogos, com atitude, com personalidade. Temos jogadores de muita qualidade no plantel, jogadores novos, jogadores jovens, mas que têm muita personalidade. Você vê no caso do Ângelo, que tem 17 anos, é um jogador com bastante personalidade, muito difícil no 1-1. É claro que precisa de melhorar um ou outros aspectos, como todos ambos, assim como eu com 33 anos ainda preciso de melhorar muita coisa, mas eu acredito que a gente está no caminho certo e a gente tem tudo para ainda ter um bom ano com a camisa do Santos. Legal, legal, Michael. O que eu queria saber de você, Michael, é você, né, aproveitando aí a sua grande experiência, jogador aí que já jogou no São Paulo, no Cruzeiro, grandes equipes, jogou no futebol português, né, jogou na Turquia também, né, jogou no Galatasaray, né, se a minha memória não estiver equivocada. Enfim, jogador com muita experiência. Você chegou num clube que estava, né, ainda está, né, sob pressão, muita pressão, porque os resultados não apareceram nos últimos meses, né, no último ano principalmente, o time sofrendo, né, sofrendo no Campeonato Paulista. Como é que você encontrou, né, o emocional dos jogadores, né? Especialmente jogadores mais jovens, que num momento como esse sofrem um pouquinho mais, né? E que tipo de contribuição você, com a sua experiência, está podendo dar a esse grupo que é bastante jovem, né? Ainda tem uma média de idade bem baixa, né, Michael? A respeito da pressão, é normal. Quando você se refere a um grande clube como o Santos, você vai ser bastante pressionado, tanto da parte da diretoria, como da parte de torcedores, até mesmo dos próprios jogadores. A pressão sempre vai haver. Então, isso aí é uma coisa que a gente não tem como fugir. A questão dos resultados, é claro que a gente não classifica uma classificação no Campeonato Paulista, isso atrapalha um pouco, assim, deixa a gente um pouco menos de confiança. Assim, isso aí já é passado, a gente está por 4 jogos após essa queda no Paulista, então a gente não pode ficar olhando sempre para o passado, porque o passado ele não tem como voltar atrás, a gente só pode olhar no presente e até mesmo lá para o futuro. Então a gente tem que trabalhar firme, a gente tem melhorado bastante. Procurei também ajudar muito a molecada, passando um pouco de experiência, não somente por ser mais velho, mas assim, tentando
ajudar positivamente. A gente se encontrava num estado onde, quando os resultados negativos acontecem, a gente, pelo ser humano, ele acaba desacreditando um pouco no seu potencial, mas eu procurei ajudar bastante a meninada aí, falando que eles têm condições, que eles têm bastante qualidade. Não é mentira, porque você vê que tem jogadores do Santos que tem muita qualidade. Falta jogo, falta ganhar. O futebol não adianta você ter um plantel muito bom, mas se o resultado positivo não vier, não vale de nada. Então a gente vê muitos times aí também que não tem plantéis tão recheados, tão bons, mas o resultado vem, então facilita mais o trabalho. Mas os últimos resultados do Santos, eu acredito que têm sido bons resultados e que nos dá mais confiança para que a gente possa ainda melhorar ainda mais nosso trabalho para que no futuro próximo aí a gente venha ter muito mais alegria com a camisa do Santos. Legal, Natália. Maicon, pensando nessa filosofia de jogo do Bustos, que é completamente diferente, eu não sei se completamente diferente seria a palavra ideal para a frase, mas é um cara que tem uma ideia de jogo com uma intensidade diferente do que normalmente a gente vê por técnicos brasileiros. Como foi a assimilação dessa molecada também, principalmente, mas do elenco como um todo, e também com as chegadas dos jogadores que vieram aí por último, como está sendo essa assimilação para essa ideia de jogo do Bustos, e ele que tem feito mudanças contínuas, né? Tirando ali a primeira linha de defesa, a parte meio campo para frente, ele tem mudado muito. Como é que tem sido essa parte de treinamento e assimilação da equipe? O professor, ele procura ter um treinamento bastante forte, agressivo. Ele treina muito. Durante os treinamentos, a gente tem tido um treinamento bastante intenso, bastante pegado. Ele gosta muito de pegada. Claro que o rodízio, quando você roda um ou outro jogador no meio campo ou na frente, questão também que a gente tem jogadores que têm condições de estar saindo, estar entrando. Isso também nos facilita bastante. Assimilar o trabalho dele, a gente tem assimilado bem, e os resultados têm vindo, a gente tem colhido os frutos do trabalho. O treinador, assim como o jogador de futebol, ele depende muito do resultado. Não adianta a gente falar que o Bustos está fazendo um bom trabalho, isso, aquilo, mas se o resultado não vier, não adianta de nada, não vale de nada. O futebol e a vida em si é por resultados. Então, assim, eu acho que nos últimos jogos ele colocou um pouco mais da filosofia de trabalho dele, tem dado resultado. Você vê uma equipe bastante competitiva, uma equipe que corre do início ao fim. Então, assim, ele tem feito um bom trabalho, eu acredito que tem tudo para. É claro que também não é só o treinador que tem que melhorar, os jogadores têm que melhorar. Todos os jogadores que tem no plantel do Santos têm totais condições de jogar. Então, assim, também vale da personalidade de cada jogador. Ele tem a sua filosofia de treino, ele tem o seu método de jogo, mas ali dentro de campo quem manda é nós, quem joga é nós, quem decide é nós, quem toma as decisões somos nós. Então, assim, ele tem preparado a equipe muito bem, muito intenso, e eu acredito que a gente vai colher frutos positivos no futuro. Legal, é isso aí. Jogador tem que ter personalidade também. Ô, Maicon, a gente lembrou aí das duas grandes atuações que você fez nos dois últimos jogos. Certamente o torcedor do Santos está muito feliz com você, né? Tá mais tranquilo, até porque a defesa do Santos vinha sofrendo aí problemas, principalmente antes da sua chegada. Agora tem um torcedor que deve estar vibrando, né, com essas duas últimas atuações, né? Um tal de Maurides Roque. Conta um pouquinho dessa história aí, rapaz. Rapaz, seu pai é santista, ele é de onde? É de Minas? É isso? Eu nasci em Minas, né? Como todo mundo sabe, mas apenas nasci, eu vivi a minha vida inteira em Planura, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Nós somos de família santista, tanto como meu pai, a minha família, minha mãe, meus irmãos, somos todos santistas. Eu sou santista desde pequeno. Não é porque eu estou vestindo a camisa do Santos que eu estou dizendo que eu sou santista. Eu acho que eu tenho uma foto com a camisa do Santos na minha infância. Mas assim, o Santos foi sempre um time que teve orações. Meu pai é santista roxo desde quando eu me conheço por gente, uma pessoa apaixonada pelo Santos. E quando eu recebi a proposta do Santos, foi assim um motivo de muita alegria para ele, assim. E você poder concretizar um sonho do seu pai e o meu sonho também, que eu sempre tive um sonho de vestir a camisa do Santos, não tem coisa melhor. Então, assim, cada vez que eu entro dentro de campo, eu carrego um sonho. Sonho do meu pai, sonho da minha família. E eu procuro honrar sempre a camisa do Santos, não só porque eu sou santista, mas porque é um grandíssimo clube,
eu deixei bem claro que eu não vim para o Santos somente porque a minha família e eu também sou santista, mas pela grandeza do clube e representar o Santos e poder representar o time do meu pai, assim, não tem sentimento melhor do que esse. Legal. E só para completar, você falou que a família toda é santista, né? Em quantos irmãos vocês são? E quem é que corneta mais você, o Maicon? Quem é aquele... Porque o torcedor sabe que é corneteiro. Às vezes não joga bem. Pô, por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Por que você tomou aquela decisão? Quem que é o mais corneta da família? Algum irmão ou é o teu pai? Rapaz, o meu pai, ele corneta bem, ele fala bem, quando você joga bem ele te elogia, mas quando você joga mal ele fala também, mas eu tenho meu irmão Miller, que eu até brinco com ele, assim, quando eu vou ter alguns jogos de futebol, assim, eu sempre vejo qualquer time, qualquer adversário, eu sempre olho o DVD de todos os jogadores com quem eu vou enfrentar, desde a época de Porto, quando eu jogava no Porto, procuro respeitar ao máximo o meu companheiro de trabalho, com quem eu vou defrontar, para que eu não seja surpreendido. Então, acho que isso aí também tem me ajudado bastante. E o meu irmão entende muito de futebol, ele acompanha muito futebol, e ele também me ajuda muito nesse aspecto também. Então, ele me corneta bastante também, mas também me ajuda bastante para que eu venha chegar nos jogos preparado o máximo possível. É isso aí, torcedor do Santos. Então tá bem representado lá na casa do Maicon pelo irmão Miller, né? Fala, Natália. Nem precisa usar as redes sociais para cornetar, porque já tem a corneta vindo direto ali da família. Demais, mas é muito mesmo, viu? É demais. Mas é torcedor, não tem jeito, né? Passional total, independente de ser família, não alivia também, né? Não, com certeza não. Se a gente abusa um pouquinho ali, às vezes um lança ou outro ali, eles conectam bastante, assim. Então, assim, quando você critica ou tem algum tipo de crítica que você vê que é uma crítica verdadeira, aquela que vai para te ajudar, eu não acredito muito em crítica construtiva, mas, assim, crítica é crítica. Mas, assim, a partir do momento que é uma crítica que também você vê que tem razão, através dela você consegue ver e assimilar que você está errado e você consegue trabalhar para que ela não aconteça novamente. Ô, Maicon, dentro desse contexto, né, torcida dentro de Casa Santista, você com toda essa identificação, como foi para você estar na Vila Belmiro agora vestindo a camisa do Santos, com a torcida apoiando? Queria que você falasse um pouquinho desse seu momento na Vila Belmiro. Foi um momento, assim, maravilhoso para mim. Eu já tinha vindo na Vila em duas ocasiões com a camisa do São Paulo. E jogar na Vila Belmiro é um motivo de muita felicidade. E você tá jogando na Vila Belmiro, representando o seu clube, representando uma camisa de peso como a do Santos, não tem um orgulho maior. Eu posso dizer que nesses meus 15 anos de carreira, com 15 títulos já na carreira conquistado, vestir a camisa do Santos na Vila Belmiro foi um dos sentimentos mais felizes que eu tive no futebol até o momento. Pode ter certeza absoluta. Olha que legal, isso é importante, hein, para um jogador tão experiente. Tá com 32, né, Maicon? 33 anos, jogador experiente, que já defendeu grandes camisas, né, como Cruzeiro, São Paulo, já teve experiência aí no futebol europeu, né, na Turquia, enfim, um jogador que é muito experiente e isso pesa, né? Esse tipo de declaração tem importância porque não é qualquer jogador, né? A gente está falando de um jogador importante que já defendeu outras grandes camisas do futebol. Michael, tem muita gente aqui, ó, te mandando abraço, né? Não dá para ler tudo aqui, te mandando abraço, te parabenizando, falando, né? Agradecendo, né? Por o seu carinho, por essa paixão pelo Santos. Mas eu queria te fazer uma última pergunta. Quando que o Santos, né, que o torcedor do Santos, que essa é a grande expectativa, você como torcedor do Santos, você deve até compartilhar com essa ideia, com essa visão de futebol que o Santista tem, né? O Santista gosta de futebol alegre, pra cima, e esse time atual do Santos não vem conseguindo jogar dessa maneira, assim, impor, né? Pelo menos no ano passado não teve esse êxito, não conseguiu dar
ao torcedor o time que ele espera. Quando é que esse torcedor, agora mais reforçado com você e outros jogadores que chegaram, né, os estrangeiros, os jogadores jovens que estão aí se despontando, os que vieram da Copa São Paulo, do vice-campeonato da Copa São Paulo, como o Lucas Braga, quer dizer, o Santos tem jogadores talentosos, né? Mas quando que isso vai se transformar em time, em coletivo, e o Santos vai poder jogar mais dentro, né, das suas características, que é de impor jogo, de velocidade, como aconteceu, pelo menos na minha visão, no primeiro tempo contra o Coritiba. Eu acho que foi o melhor primeiro tempo, na minha opinião, né? Não sei se você concorda, mas foi o melhor primeiro tempo, o melhor tempo do Santos na temporada. O Santos sempre teve times com bastante posse de bola, com um time bastante leve, bastante difícil enfrentar o Santos, aliás. Sempre foi um time que propôs muito jogo. Claro que o Santos tem passado nos últimos, vamos colocar aí, 2 anos também por uma situação bastante grave também, que a gente sabe da situação do clube, mas a diretoria, o presidente, tem procurado ajudar o Santos ao máximo para que a gente se reestruture novamente e que a gente possa voltar ainda mais fortes. A respeito de um futebol bonito, eu acredito que conforme vai passando o tempo, as coisas têm mudado bastante, assim, o estilo de jogo, acho que tem mudado bastante, é um estilo mais posicional, um estilo mais tático, e é claro que quando você joga bonito e não vem resultado positivo, de nada vale. Então, assim, a gente tem que frisar também os resultados positivos. É claro que quando vem os resultados positivos, como nos últimos 2 jogos, para o jogo de amanhã nos dá ainda mais confiança para que a gente possa exercer um bom futebol. E aí vai dia após dia, vitória após vitória, vai crescendo gradualmente. Então acredito que o Santos tem tudo para crescer. A gente vê que tem bastante meninada aí com bastante qualidade, um futuro muito promissor. Mas com o tempo, acho que a torcida do Santos, assim como eu também, a gente tem trabalhado para isso. Não é da noite para o dia que o Santos vai se tornar um dos maiores clubes, assim, modo de dizer, que um futebol melhor jogado no Brasil. A gente tem trabalhado para que a gente consiga estabilizar um nível bom, para que as coisas vai crescendo, para que a gente possa ver aquele Santos que a gente sempre foi acostumado a ver, aquele Santos bem de qualidade, né? Vamos se dizer, um time que joga um futebol bonito. Eu tenho certeza que o Santos tem jogadores que têm muita qualidade. Eu tenho certeza que o Santos ainda vai voltar ainda esse ano, ainda mostrou o que a torcida está acostumada a ver. Legal, maravilha. Natália, a gente vai ter que agora liberar o Maicon. Você tem mais uma última pergunta? Porque ele tem que descansar, porque amanhã tem jogo importante, né, Maicon? Você já jantou? Aliás, qual foi o cardápio? É exatamente isso. A gente estava discutindo qual era o cardápio, porque eu falei que eu não servia para nutricionista, porque eu ia falar o quê? Vai lá, come um churrasco, um pãozinho de alho, um queijo coalho. Para mim seria essa, né? O pessoal ficou curioso na nossa transmissão aqui, qual seria o cardápio da noite do Maicon. Do elenco, né? Nada, depende. Um arroz integral, uma massa, um peixinho, um filé de frango. Então, assim, a gente procura se alimentar bem para que a gente possa tá bem para o jogo de amanhã. Ó, o filé de frango eu acertei, tá vendo? E a massa, né? O arroz é o carboidrato que é muito importante, para que eu estou né? Com fome. Para dar energia para o jogador. Michael, quero te agradecer demais, né? Desejar aí um bom descanso esta noite, que você e todo o time do Santos façam um grande jogo amanhã. Agradecer a assessoria também, agradecer a assessoria de imprensa do Santos, né? O gerente de comunicação Fábio Maradei, ao Vitor Anjo, todo o pessoal que pôde liberar você aí aqui. No Vitor Anjos depois. Dá um abraço em todo mundo aí e muito boa sorte para você amanhã, você e todo o resto do time do Santos amanhã nesse jogo, que é importante, né, Maicon? Uma vitória amanhã vai trazer mais tranquilidade ainda para o jogo de volta, né? Obrigado. Obrigado, boa noite. Se Deus quiser, amanhã a gente vai sair com um resultado positivo aí e trazer a vitória para casa.